Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de célula. Nós estamos iniciando uma série de mensagens chamada Os Heróis da Fé, baseado na galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sermão do pastor Léo, domingo às 10 horas, e o sermão do pastor Emerson, domingo às 19 horas. O estudo conectou essas duas mensagens e a gente vai pensar um pouquinho sobre elas. Porém, o título que nós vamos dar essa mensagem vai ser do Sermão da Noite, do pastor Emerson, que chama Por um Coração de Abel em Terra de Caim. Ele usou algumas referências tanto de Hebreus quanto de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Então a ideia básica é que o nosso coração, às vezes, estabelecemos outros ídolos para nós, sejam sensoriais, experiências místicas, o dinheiro, a sexualidade em si, coisas que têm tomado nosso coração. E a Bíblia fala que, na verdade, a nossa fé tem que ser uma testemunha. A minha fé em Jesus Cristo, que Ele deu a mim, tem que fazer com que eu testemunhe o Evangelho no meio de um mundo caótico como esse que nós vivemos. Então, independente do sistema secularista que nós vivemos, que coloca o humanismo no centro, nós somos testemunhas por causa da nossa fé que Deus nos deu de ser luz em meio a todas essas trevas aí que nós estamos vivendo. Então, vamos pensar assim de maneira bem prática. Abel representa um modelo de espiritualidade e Caim representa outro. Abel representa a espiritualidade saudável e Caim representa a espiritualidade da morte, do pecado, da sutileza do diabo, do pecado da nossa vida. Enquanto Abel, ele apresenta essa espiritualidade saudável, que não há esforço nenhum em fazer aquilo que ele tem que fazer para Cristo. Ele simplesmente dá daquilo que a própria terra oferece a ele como um sacrifício a Deus, por isso que ele foi aceito, enquanto o Caim, ele se esforça para dar esse sacrifício. Então, basicamente, a ideia do sermão é essa, que são dois modelos de espiritualidade, e a gente vai pensar aqui rapidamente nesses dois modelos de espiritualidade para que você possa conectar na sua célula. Lembrando que Caim é tomado pelo pecado, o coração dele vai se tornando negro, e todas as vezes que eu e você vamos dando brecha, vamos vivendo na prática do pecado, esse pecado ele vai se avolumando no nosso coração, e quando nós mesmo percebemos, nem percebemos, nós estamos agora aprisionados e nós construímos um hábito diário. Existem tantas pessoas que vivem na prática do pecado e também celebram a Cristo nos cultos de domingo e por aí vai. Por quê? Porque começou como um pecadinho, começou com uma brincadeirinha, agora se avolumou no coração e isso se construiu um hábito, então ele não consegue mais desvencilhar isso, a não ser que a graça e o poder de Cristo se manifeste na vida dele. Então a primeira pergunta que eu quero destacar aqui é essa: quais são os hábitos culturais do Brasil que são contrários à palavra de Deus? Então você vai olhar para a realidade brasileira e vai identificar a corrupção, que é o jeitinho brasileiro, aqueles que estão no poder macro, um dia eles estiveram no micro. Às vezes o jeitinho brasileiro no micro, nas realidades menores da vida, fez com que ele galgasse esse caminho para as grandes corrupções. Então, quais são os pecados culturais do Brasil que são hábitos? O jeitinho brasileiro, que é a corrupção, uma sensualidade que não é bíblica, a própria exposição de corpos de homens e de mulheres na mídia, então isso também é um pecado aos olhos de Deus. Você pode pensar também na questão das ideologias que estão permeando a nossa, tentando influenciar a nossa vida. Então você pode pensar aí naquelas ideologias que se levantam contra a família, que constantemente nós vemos na mídia. Então são alguns pecados que você vê de maneira muito rápida olhando para a realidade brasileira a partir da televisão. O pecado da corrupção, a própria exploração sexual dos corpos, tanto de homens quanto de mulheres, e o avanço das ideologias progressistas contra a fé cristã. Então na sua célula você vai pensar e vai pedir para que eles compartilhem rapidamente como é que uma pessoa pode vencer a corrupção, como é que a gente pode lidar num mundo que é tão cheio de imagens sem que a gente fique contaminado por elas, permitindo que essas imagens entrem nos nossos olhos, entrem na nossa alma e daqui a pouco a gente está tomado por elas. Então compartilhe isso com eles na sua célula. Lembre que são esses três que rapidamente qualquer pessoa vai poder identificar ali. E existe uma frase aqui para a gente comentar que é muito interessante. As piores coisas da vida estão escondidas no nosso coração, que estão escondidas no nosso coração serão a queda da nossa alma. Tudo aquilo, assim como Caim, a raiva, o medo, a dor, o sofrimento, o pecado, o que está dentro de nós é o que vai gerar a nossa queda.
Então como é que você vai comentar isso aqui? Olha, as piores coisas que estão na nossa vida escondida é que vai ser a nossa ruína. Então o processo é o quê? É confessar. Mas não é confessar na célula para todo mundo ouvir, é para você confessar diante de Deus. Chegar diante dele e falar assim, ó, realmente eu sou viciado, realmente eu carrego ódio no meu coração contra pessoas, eu sou tomado por isso virou um hábito na minha vida, eu sou um mentiroso, eu sou um viciado em pornografia, sei lá o que for. Então você vai para o seu lugar secreto nesse momento, incentive as pessoas, ó, após essa célula, quando não tiver ninguém perto de você, se dobre e fala e reconheça a ruína do seu coração, fala, Deus, que ao confessar a minha ruína, isso que toma conta da minha mente todos os dias, porque a ideia de Caim aqui, que ele era tomado por essa presença de pecado na vida dele, como muitos de nós somos, a gente passa o dia inteiro pensando naquele pecado, parece que o negócio não sai. Então o único processo para isso é a gente confessar. E não é confessar diante da célula, não é para confessar com o seu cônjuge, é para você confessar diante de Deus. E o próprio Deus vai ouvir a nossa oração e vai restaurar a nossa vida. Abel, esse primeiro aspecto está falando mais de Caim. Agora Abel é aquele que prioriza uma oferta diária. Quando a gente pensa em oferta, a gente sabe que nós devolvemos nossos dízimos e oferta, mas a ideia de Caim, a ideia dos heróis da fé é que a própria vida de Caim era uma oferta, era um testemunho vivo daquilo que Cristo está fazendo na vida dele. Por isso, todas as nossas atividades, elas têm que ser como um testemunho de que nós, como somos cristãos, que vai representar o Evangelho, e também uma oferta àquilo que eu faço. Por exemplo, sempre o Bruno e o Cris, eles estão filmando a gente aqui e todos os vídeos que passam na igreja. Eles podem viver isso apenas como algo funcionário, ele é um colaborador da igreja, ambos são colaboradores. Ou ele pode fazer isso com uma tal excelência porque a consciência deles entende que ele está aqui para glorificar Deus, ele ser um testemunho de vida e ofertar o seu trabalho a Deus. Então a ideia de Abel é exatamente essa. A própria vida dele era uma oferta de sacrifício a Deus diário. Então tudo que ele fazia para que o nome de Cristo fosse exaltado. Então a pergunta aqui é bem simples, mas vai gerar uma reflexão no nosso coração. Como podemos, sermos um testemunho de Cristo na nossa família, trabalho e igreja? Então a minha sugestão é que você selecione 3 pessoas da sua célula, por exemplo, como é que você pode testemunhar Cristo na sua família, como é que você pode testemunhar Cristo na sua igreja, como é que você pode testemunhar Cristo no seu trabalho, rapidamente, que cada um deles possam comentar rapidamente. Então, olha, eu sou um testemunho de Cristo na minha família, quando eu protejo a minha mulher, quando eu não a espanco, quando eu não a trato mal, quando minhas palavras constroem vida. No meu trabalho, quando eu executo o meu trabalho com excelência, independente se o gestor está presente ou não. Na igreja, quando eu vivo o Evangelho, apesar das circunstâncias. Então, como é que eu sou um testemunho na igreja? Eu sou imperfeito, como todos nós somos, mas eu busco gradativamente, todos os dias, fazer o melhor que eu posso para o reino de Deus, assim no trabalho. Então nós somos testemunhas, para resumir isso aqui, como nós fazemos tudo que nós somos chamados a fazer no trabalho, faculdade, igreja, família, com excelência. Então a ideia básica dessa pergunta é, faça com excelência e você testemunhará o nome de Jesus Cristo. E o terceiro elemento dessa história fala da união entre o amor de Deus e a justiça divina. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça. O pastor Hermes ele vai citar Romano dizendo que a própria natureza geme. Eu e você também, quando nós assistimos um filme, um seriado, por exemplo, você torce para que o herói vença no final e aquele que é o maligno seja punido. Eu e você temos um senso de justiça natural no nosso coração, que é um atributo comunicável de Deus. Ele comunicou justiça para nós. Então, quando você vê uma injustiça, você fica transtornado, você fica chateado, porque a corrupção do Brasil nunca acaba. Mais e mais eles estão roubando nosso dinheiro e usando para um monte de coisa. Então, às vezes a gente fica bravo, injuriados, raivosos com isso, porque a gente quer que a justiça seja saciada, que ela seja plena. Então, quando você pensar na justiça, você tem que pensar em 2 coisas. Haverá a justiça divina, ela pode acontecer nessa vida, mas ela acontecerá de maneira plena na eternidade. Por exemplo, quando alguém estupra uma criança, a polícia prende essa pessoa, ela passa o tempo que ele tem que passar na cadeia, a justiça se cumpriu. Nosso coração é saciado por isso. Mas às vezes, aqueles que são políticos corruptos, eles são liberados da prisão por falsas possibilidades do direito. Então o nosso senso de justiça tem que entender
que somente no dia do juízo final, cada um deles serão punidos pela misericórdia, pela justiça divina. Então, a pergunta desse texto é exatamente essa. Você já passou por algum tipo de injustiça? Se sim, como que você lidou com ela? Se você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, tiver um coração sincero, tiver uma transparência na sua vida, mostrar a sua vulnerabilidade, você também pode dizer como líder de célula, eu não apenas sofri uma injustiça, como eu também já pratiquei injustiça contra as pessoas. Porque normalmente a gente traz aquela ideia que nós estamos sempre sofrendo injustiça. Mas você pode compartilhar, eu já sofri injustiça e eu também já passei pela injustiça. Então a ideia é que a gente compartilhe isso, entenda como a gente possa resolver essa situação, como é que você lidou com a injustiça. Para terminar esse estudo, a conclusão, a justiça e o amor de Deus se cumpriu em Cristo. Naquela cruz, Jesus Cristo, ele absorveu o amor de Deus que o sustentou e a ira divina da sua justiça no seu próprio ser. E por causa dessa justiça que Deus supriu a vida dele, punindo os nossos pecados em Jesus, eu e você temos uma vida nova para poder viver o Evangelho com alegria e convicção no nosso coração. Eu quero orar com você agora, para que você tenha uma célula abençoada e que a graça de Deus sustente muito a sua vida. Pai, muito obrigado por esse tempo, que a sua presença nos sustente nessa célula e que o Senhor use a vida de cada um de nós para falar a vida do outro. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.